Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente, como as mudanças climáticas. Quente como esse ano de 2023, que já bate recorde de temperatura, mas pode ter certeza que é um dos anos mais frios dos anos que virão. E para debater sobre as mudanças climáticas, sobre o aumento de temperatura na Terra, está acontecendo nos Emirados Árabes, em Dubai, a 28ª Conferência do Clima. E como não poderia deixar de ser, o Eco está lá, diretamente de Dubai, cobrindo esse evento. Está aqui comigo a jornalista Cristiane Przybyski, que nos engrandece com a sua presença, agora sim, diretamente de Dubai, com a mesma roupa há 3 dias, porque a mala dela extraviou, mas firme e forte na cobertura da conferência. E aí, Cris, tirando isso, tudo bem? Márcio, olha só, dizer que tá tudo bem, eu vou estar sendo muito gentil, mas seguimos. Que bom, que bom. Então me conta, Cris, primeiro dia de conferência, já começou a mil, teve hacker, teve trollagem, muitas contradições, alguns avanços. Então conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, esse primeiro dia aí em Dubai. Márcio, então, vou começar pelas contradições, né? Bom, desde que os Emirados Árabes foram anunciados como a sede da COP, já começou a se discutir qual que era a legitimidade de um país que está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo em sediar uma conferência que trata exatamente sobre as mudanças climáticas. A gente sabe que os combustíveis fósseis, né, incluindo o petróleo, são os principais causadores das mudanças climáticas. Além disso, né, ao longo dos últimos meses também, o país sede anunciou como presidente da COP o CEO, o presidente da Petrolífera Nacional, a ADNOC. Então, isso se somou a mais uma camada de controvérsia na realização da COP aqui nos Emirados Árabes. Mas o que rolou essa semana, que ajudou a piorar a situação, foi que a BBC vazou uns documentos que indicavam que havia uma orientação do governo dos Emirados Árabes em utilizar as negociações bilaterais para fazer negócios com combustíveis fósseis. Então, isso foi um grande escândalo, foi no começo dessa semana. O Sultan Al-Jaber, que é o presidente da COP, esse cara aí, que é o CEO, né, da Petrolífera Nacional, ele correu para dizer que não era nada disso, que ele está comprometido em levar as negociações internacionais a um alto nível, mas causou essa manchinha a mais na existência de uma COP aqui nos Emirados, Márcio. Pois é, Cris, se essa história se confirmar, é muita cara de pau do governo dos Emirados Árabes, né? Mas acho que toda essa história, pelo menos, abre o debate sobre redução de combustíveis fósseis, sobre transição energética, abre esse debate dentro da própria conferência, o que, como a gente ouviu nos últimos episódios, é um certo tabu, né? Tem poucas menções à redução de combustíveis fósseis até hoje. Pois é, até como você bem falou, né, a gente está na 28ª conferência e até hoje não existe uma menção nos documentos oficiais de que os países se comprometem a reduzir ou eliminar os combustíveis fósseis. E é claro que esse é o principal, um dos principais temas que vão ser discutidos aqui, apesar de não estar na agenda oficial do evento esse ano, mas provavelmente vai ser um dos focos da COP. Deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Ontem a gente recebeu a notícia que o presidente da COP, que é o Al-Jaber, ele teria renunciado ao seu cargo de CEO da Petrolífera Nacional para poder comandar com maior legitimidade as negociações climáticas. E é claro, né, isso causou um rebuliço na imprensa, a gente ficou querendo saber se era verdade e tal, e depois descobrimos que foi uma pegadinha de jovens do sul global para chamar a atenção para essas contradições, né, que a COP28 está cercada. Mas foi curioso, Márcio. Excelente, Cris. Essa juventude climática realmente trollando o presidente da COP é algo sensacional. Começamos bem, mas também começamos com boas notícias. Você pode falar um pouquinho sobre o Fundo de Perdas e Danos, que foi negociado na última COP e que é uma das pautas mais importantes dessa COP? Pois a gente chegou, a COP começou oficialmente hoje, né? A gente teve a cerimônia de abertura, mas já tivemos a notícia de que esse fundo de perdas e danos, ele começou a ser operacionalizado, né? Então, só para explicar melhor, esse é um fundo que já é requisitado por nações, principalmente
às nações insulares há várias décadas, mas ele nunca tinha entrado na pauta de negociações. Ele, na verdade, seria uma ajuda financeira para aqueles países que não têm condições mais de se adaptarem às mudanças climáticas, que já estão sentindo os seus efeitos, né, e precisam dessa ajuda financeira para se reconstruir. A exemplo das nações insulares que estão perdendo seus territórios para o aumento do nível do mar. Então, no ano passado, na COP do Egito, esse fundo de perdas e danos, como é chamado, ele foi acordado entre os países, mas não se sabia como é que ele ia funcionar. E o legal que aconteceu, mesmo antes de ter começado a COP, existia um grupo que estava negociando a operacionalização desse fundo e hoje, no primeiro dia, foi anunciado que as regras de funcionamento desse fundo, então quer dizer, ele foi tirado do papel, né? E já começou com algumas doações, teve doação dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos, do Japão, somando 550 milhões de dólares para esse fundo. É um começo importante, várias pessoas, organizações se manifestaram dizendo que foi um bom começo para a COP28, mas se a gente for considerar o valor que é necessário para ajuda, né, para essas nações, ainda esse valor ainda está muito aquém. A estimativa é que sejam necessários 4 bilhões de dólares por ano para ajudar essas nações, e a gente tem um início aí de 550 milhões. Bom, mas é um início, e como eu disse, foi comemorado, né? Eles entenderam que isso é um bom indicativo de que as negociações vão ser positivas esse ano. Sim, e esses sinais positivos logo no início, né, é super importante até para o clima político, para o clima também da sociedade civil, ser um clima de otimismo, né? Eu acho que isso certamente influencia ali nas salas de negociação. E a gente está falando do clima de otimismo para muita gente, né? Você vai trazer alguns números parciais e essa COP realmente tem muita gente participando, né, Cris? Pois é, Márcio, a gente sabe que, assim, historicamente, a média de participação das COPs é de cerca de 30 mil pessoas, o que já é um número bem considerável, assim, né? A gente já sabia que essa COP ia ter um recorde de participação, porque, né, como a gente já falou nos episódios anteriores, né, o tema das mudanças climáticas, ele está atraindo cada vez mais atenção, e é claro, né, num ano de temperaturas extremas, de eventos extremos em todas as partes do globo, é claro que as pessoas vão estar mais atentas a isso. Mas hoje foram anunciados os números preliminares de inscrições, né? Ainda não temos de participação efetiva, mas as inscrições, assim, nossa, foram super altas, né? Segundo o que foi anunciado, vão passar por aqui pelo espaço da conferência cerca de 100 mil pessoas, sendo quase 4 mil profissionais de imprensa e 50 mil delegados. É muita gente. 100 mil pessoas é 3 vezes mais do que a média de participação das COPs. Pois é, 100 mil pessoas realmente é muita gente. Espero que a estrutura do Dubai já é uma cidade que tem uma estrutura grande para turismo, né, para esse tipo de evento também. Então, espero que a estrutura comporte todas essas pessoas que estão chegando para a conferência. O que não deixa de ser também uma contradição, né? Porque toda essa estrutura que está recebendo esse monte de gente para falar de mudanças climáticas é uma estrutura que foi construída com dinheiro do petróleo, né? Então é mais uma camada de contradição aí da COP. Sem contar a quantidade de voo, a quantidade de diesel que não foi gasto para essas 100 mil pessoas chegarem até Dubai. Bom, mas é só o primeiro dia, acho que vai ter muita treta, muito debate e espero muitos avanços nessa conferência. E amanhã já começam a chegar os líderes de Estado, né, Cris? Você pode falar um pouquinho o que a gente pode esperar de amanhã e dos próximos dias? Os líderes estão chegando a partir de hoje, né? Amanhã e depois 1 e 2, vai ter o que é conhecido como o segmento de alto nível, que são os presidentes e primeiros ministros, né? Chefes de governo, eles vão fazer suas falas para dar o tom de como vai ser a participação daquele país nas negociações, né? A Nathalie falou um pouquinho sobre isso, né? A Cíntia Feitosa também, nos nossos episódios anteriores. Em COPs anteriores, a participação dos líderes, ela só acontecia no final das negociações. E aí eles mudaram essa lógica para já começar dando o tom do que cada país quer para si, né? Então, o Lula, falando aqui da gente do Brasil, o Lula chegou já, né? Já deve ter chegado. É esperado que Lula tenha uma fala, né,
na declaração dos presidentes, dos chefes de Estado, mas é uma declaração muito pequenininha, cada um tem cerca de 3 minutos só para falar, então é uma coisa mais protocolar mesmo. Mas a gente está esperando, né, os profissionais de imprensa, a gente está esperando que ele dê alguma declaração para a gente, participe de uma conferência, mas ainda nada decidido, Márcio. Então é isso, hoje a gente vai ficando por aqui. A Cris trouxe bastante informação. Muito obrigado, Cris, pela sua participação no podcast de hoje. Eu que agradeço, Márcio. Espero que a minha mala chegue até amanhã e eu encontro vocês. Até. Torcendo aqui para sua mala chegar, torcendo pelos avanços na conferência e a partir de amanhã, como vocês sabem, a gente vai acompanhar e trazer informações diariamente para vocês, direto lá de Dubai. Hoje eu estou aqui participando com a Cris, mas a partir de amanhã já nos dará o ar da graça o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, e vocês também vão poder ouvir a Micaele Farias fazendo alguns comentários ao longo dos próximos dias e dos próximos episódios do podcast. O podcast Entrando no Clima é uma realização do ECO, em parceria com o Observatório do Clima e com apoio da Samambaia Filantropias. Amanhã a gente está de volta. Obrigado a você, caro ouvinte, e a gente se vê.